Bom pessoal, aqui a gente tem, uma informação muito importante que se trata de uma máquina de Carnot, tá? Para a primeira parte da questão, que a gente determinar a temperatura do reservatório frio, o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar a proporção, da quantidade de calor da fonte fria para a quantidade de calor da fonte quente com a temperatura fonte fria, temperatura da fonte quente. Que lembrando que é o módulo, da quantidade de calor. Então, com isso aqui, para a máquina de Carnot, a gente consegue deduzir a temperatura, no caso aí, que a gente quer, do reservatório frio. E para a segunda parte da questão, observe que ele está perguntando o número de ciclos. Esse seu bloco de gelo, ele já está aqui em 0 graus Celsius, tá? Então, ele vai mudar de estado físico. Mudança de estado físico é o calor latente. Esse calor latente, ele é calculado pela massa vezes o calor latente, que no caso é um calor latente de fusão. Então a gente precisa saber qual a quantidade de calor necessária para que esse bloco de gelo mude de estado físico. E o que é que eu sei para uma máquina de Carnot? Eu sei que entre uma certa quantidade de calor da fonte quente, uma parte é aproveitada na forma de trabalho, mas é desperdiçada aqui uma outra parte da fonte fria, tá? É justamente essa quantidade de calor da fonte fria que vai ser usada aqui, beleza? Isso aqui é por ciclo, tá? Então dá uma pausa, tenta resolver o problema com essas duas dicas aqui, tá? E volta para cá se não conseguir. Bom, então para a primeira parte da questão eu vou usar que a temperatura da fonte fria dividido pela fonte quente é igual a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente, tá? Como a gente quer saber a temperatura do reservatório frio, eu vou isolar então aqui, a temperatura do reservatório frio, que vai ser então a temperatura quente vezes a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, beleza? Com isso, a temperatura do reservatório frio vai ser temperatura da fonte quente, que está em 527 graus Celsius, e a gente precisa converter para Kelvin, tá? Ou seja, 527 mais 2, 73, chegando então em 800 Kelvin, beleza? Lembrando que isso aqui, pessoal, tem que estar tudo em Kelvin, tá? Cuidado para não errar aí. E aí a gente vai ficar aqui, com 800 vezes a quantidade de calor da fonte fria, que foi de quanto, Se eu cedi 400, quantidade de calor da fonte quente, utilizei na forma de trabalho 300, então eu desperdicei 100, beleza? A quantidade de calor aqui da fonte fria. Então aqui vai ser 800 vezes 100 dividido pela quantidade de calor da fonte quente, que foi 400. Aqui a gente pode simplificar, e 800 dividido por 4 nos dá 200 Kelvin, tá? Passando isso aqui para Celsius, utilizando aquela conversão, temperatura em Kelvin a Celsius mais 273, a gente conclui que essa temperatura em Celsius vai ser menos 73 graus Celsius, beleza? Então a parte da questão já está concluída e a gente já pode eliminar algumas alternativas. Agora vamos para a segunda parte. A gente precisa então calcular quanto de calor eu preciso para fazer a conversão desse estado físico, Então a gente faz isso pelo calor latente, o calor latente, tá? Que vai ser a massa do meu objeto vezes o calor latente de fusão. Veja que o objeto, o bloco de gelo, ele tem 10 kg, tá? E o calor latente, é 334 kJ por quilo. Então a gente vai simplificar, o quilo vai sobrar somente de kJ. Então aqui vai ser 334 vezes 10 kJ, beleza? Então essa quantidade de calor necessária vai ser 334 vezes 10, que dá 3.340 kJ. Então eu preciso dessa quantidade de calor aqui, tá? Só que eu vou usar a quantidade de calor da fonte fria, que está no reservatório frio. E aí eu vou calcular o número de ciclos necessários. Isso aqui acontece em um ciclo. Então veja só, quantidade de calor, e aqui eu vou botar o número de ciclos, tá? Fazer uma regrinha de 3 básica. Se com um ciclo eu utilizo 100 joules, então para utilizar 3.340 vezes 10 ao cubo joules, eu vou precisar de um número x de ciclos, beleza? Então fazendo a regra de 3,
a gente conclui que esse número x de ciclos vai ser dado por 33.400 ciclos. E, portanto, ficamos aí com a letra E, beleza?